Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui pelo YouTube. Hoje trazendo uma entrevista muito especial, um papo muito especial para vocês. Meu querido amigo Luiz Nassif vai explicar um pouco o que está acontecendo com o Brasil. Nassif, eu coloquei o título do nosso Hangout como Brasil em transe, né? O Brasil está em transe. O que está acontecendo com o Brasil? Ontem foi um dia muito especial, acho que foi histórico por várias razões. E aí nós temos também o dia de hoje, que tem essa apreensão de cocaína num avião oficial do governo brasileiro. Explica para a gente um pouco o que está acontecendo. Saudações, querido Nassif. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Gozado, né? Está correndo agora na internet uma matéria do Jornal Nacional, lá atrás, fazendo um baita estardalhaço, que o Lula foi flagrado assistindo no avião presidencial que ia para a Europa um DVD pirata. Agora você tem uma cocaína. Não, olha, o bom humor brasileiro é o que salva. Né? Eles falam o seguinte, colocam aquela manchete do Bolsonaro sobre a liberação de bagagem em avião. Quem quiser ter mais de 20 quilos, que pague. Daí pergunta. Então, por falta de humor, nós não vamos morrer, não vai acabar o Brasil. Nem dizia o Léo Fernandes, só dói quando ri, né? Que situação, a profusão de memes, inclusive, é o termômetro da nossa condição precária, né? Porque o humor é o sentido se desfazendo, né? Assim. Mas você tem uma questão interessante, assim, né? Você tem. Quando você fala de internet, rede social e tudo, o tempo político encurtou muito. Antes o tempo político era longo, até lá atrás, com as comunicações precárias lá, quando você tinha esses grandes desastres nacionais, você só fazia reavaliação décadas depois, e agora é instantâneo. Então você teve, num período muito curto aí, em termos de história, né? Essa questão da desmontagem da imagem do governo Dilma e tudo, essa criação do mito aí do super vilão Lula, super vilão PT, daí você entra na fase Temer, que você põe uma quadrilha no poder em nome de uma campanha contra a corrupção, né? Que foi o pessoal do Temer, Eliseu Padilha, ninguém fala mais dele. E daí entra o Bolsonaro, que, de repente, a própria mídia, o judiciário, todo mundo, eles se dão conta do seguinte, aquele superpoder deles, que permitiu a eles derrubar um governo, só se manifesta, só é efetivo dentro de uma democracia formal, com as instituições funcionando. Então, com o Bolsonaro, se o Bolsonaro levar adiante esse seu projeto de milícias e tudo aí, não tem mais poder da mídia, não tem mais poder judiciário, então você precisava recompor a democracia. Agora, como recompor a democracia se, digamos, num jogo democrático honesto aí, o Lula é um candidato imbatível? Então, o que ocorreu ontem lá no Supremo, o que está ocorrendo com a mídia, é muito simples. Eles querem uma democracia sem o Moro, porque o Moro representa a selvageria, representa, inclusive, uma mancha na história da mídia, uma mancha na história do judiciário, uma mancha na história do Supremo. Então, eles precisam se limpar, se livrar dessa mancha, mas não pode dar moleza para o Lula. Então, fica esse negócio esquizofrênico, aquela votação de ontem. E o Supremo, lá atrás, quando começou esse negócio de internet, plena informação, a gente dizia lá atrás, não existe política sem hipocrisia. A hipocrisia é elemento fundamental da política, das instituições, é o candidato que fala uma coisa, faz outra, é o acerto que você faz nos bastidores e apresenta em público. Né? E no Supremo, quando o Supremo se dispõe a ser uma celebridade, tudo, a hipocrisia ficou nítida. Toda a votação do Supremo, Gustavo, você repara lá, sempre que tem casos cruciais, você tem os sorteios, sempre cai com aquele ministro que você sabe que não vai dar o voto a favor do Lula. Quando tem as votações colegiadas aí, você tem um pessoal que você fala, pô, esse pessoal agora é defensor da legalidade, das garantias constitucionais, Celso de Mello, o novo campeão, mas eles só votam, só seguem as leis, só seguem a Constituição, se eles têm a garantia que vão perder o voto. Se eventualmente o voto deles pode dar vitória ao Lula, daí faz que nem a Rosa Weber, lá naquela votação lá atrás, que eu sou a favor, contra a prisão em segunda instância, mas por uma questão de colegialidade, eu vou votar com os meus
Então, a hipocrisia ela está se espalhando por todo lado, e com esse dossiê do Intercept, ficou muito mais difícil o jogo da hipocrisia. Ele está desnudando todo mundo. Você tem as altas autoridades aí sendo desnudadas no palco, tirando as becas, ficando de cueca. Então, como é que você vai manter esse jogo de cena com esse striptease? Mas, Nassif, vamos. A gente está numa crise de codificação dos enunciados, né? De interpretação de texto, e nós temos aí, acho que essa questão do Intercept é central, eu acho que ela reorganiza tudo. Sim. Mas você acha que. Bom, isso vai levar um tempo, né? A verdade leva tempo. A mentira é rápida, né? A verdade leva um tempo para se estabelecer. Você acha que, por exemplo, a tática do Glenn, o Glenn impressionou muito. Eu queria saber suas impressões sobre a fala do Glenn lá na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. O que você achou da performance dele? É um craque, né? É ótimo. Mesmo sem dominar totalmente o português. Não, sai de convite também que aquele pessoal do PSL é o que tem de ruim também, hein? Eu falei, eles conseguiram ser piores que os senadores que apertaram o Moro lá, né? Sendo que o Glenn é muito melhor que o Moro, né? Mas a estratégia dele, se você pegar o caso de Snowden, foi semelhante. Ele precisava viabilizar a publicação e a entrada dessas informações no circuito de mídia, que, com rede social e tudo, que convalida a informação é o circuito da mídia tradicional. Daí ele faz aquele acordo com o Guardian. Daí tem os críticos que falam, não, mas ele só revelou 2% aí do dossiê, depois veio um sujeito, esse cara do eBay, que estava envolvido com 1000 coisas aí, que não aparecem as coisas dele. Eu não condeno de modo algum. O que ele fez agora, essa estratégia com a Folha, aí é muito interessante, porque ele não foi com blogs de oposição, foi com a Folha. É muito interessante porque ele legitima o jogo. Mudou totalmente a posição da Globo. Você pegar o Fantástico de domingo, a matéria isenta na Globo sobre esse caso do Intercept, depois de atacar o Glenn, tentar criar aquele fake news aí do Russia Gate aí para desqualificar. Então, eu acho, na minha opinião, que provavelmente no meio desse angu deve ter tido algum acordo para livrar os jornalistas cujas conversas seguramente aparecem nessas não tem como. Ali você tinha uma cumplicidade total. Aquela cena lá, os jornalistas comemorando a prisão do Lula, é uma das coisas mais decentes do jornalismo brasileiro. Eles foram muito mais parciais do que o judiciário. Eles criaram o clima. Gustavo, quando você vê o nível do Sérgio Moro, o nível do Deltan Dallagnol, o fato deles terem virado o que viraram não é mérito deles. Eles são muito ruins, são medíocres. Quem que criou esse clima todo de espírito de guerra, de antipetismo, de antilulismo, para permitir os abusos de pessoas medíocres, que viraram, de repente, celebridades nacionais? Daí entra uma estrutura que é muito mais ampla do que essa molecada da Lava Jato, né? Nassif, deixa eu ler um pouco aqui os comentários dos nossos internautas. Tem muita mensagem para você aqui, Nassif. Deixa eu buscar aqui. Boa tarde, pessoal dando boa tarde. Grande Nassif, você é demais de bom. Almir Moleta, dizendo aqui. Saudades das análises do Nassif na TV Brasil, Rosângela Gradim. Parabéns, Nassif Conde, sou apoiador do GN 247. Flávio Barbosa Marasca. Deixa eu ver. Olá, caras pálidas, que dupla. Anália Torres aqui curtindo a nossa interação aqui, Nassif. Nassif, um dos melhores analistas do Brasil, Terezinha Matos. Viva Conde, o Super Nassif conosco. Eu tenho de dizer o seguinte, Nassif, que eu admiro demais o seu trabalho há muito tempo. Falar um pouquinho disso aqui hoje é que os fatos no Brasil são muito quentes. Mas nós vamos falar um pouquinho também sobre seu pioneirismo na cena digital e tudo isso, está tudo guardadinho aqui para a gente falar. Eu queria que você falasse um pouco para a gente da votação do STF, no sentido de interpretar aquilo, que o pessoal está muito aflito com relação a isso, Nassif, como mais uma derrota e todo mundo fica para baixo, ou então teve alguma inflexão ali, você identificou, existe muita hipocrisia, mas existem as pressões também, né? As pressões. E aí eu queria que você comentasse isso para a gente. O que você teve ali claramente no voto do Celso de Mello, o Celso de Mello ele é um garantista sem riscos.
Celso de Mello, eu conheço ele lá, eu sofri um grande processo do Saulo Ramos lá atrás. Saulo Ramos foi um dos maiores trambiqueiros que apareceram no setor público brasileiro. E a pessoa que transformava as coisas dele em projetos de lei era o Celso de Mello. Era trabalho dele, era um procurador brilhante aqui, estudioso. O Celso ele se caracteriza por. É um garantista, é um legalista, é um cara que cuida muito da imagem dele, desde que não corra riscos. Né? Quando teve o mensalão lá, as atitudes dele foram. Então, você tem o fator medo aí, que é. Mas mesmo com o fator medo, você pega ele e a Camilúcia, que são. A Camilúcia é um caso inacreditável, né? Diferente do Celso. O Celso é só. Tem essas vulnerabilidades dele aí, mas é um sujeito limpo, um sujeito que não tem. Agora, a Carmen Lúcia, hoje, ela coloca que ela pode rever a posição dela em relação ao Sérgio Moro. Qual o fator entre ontem e entre a próxima votação? É o dossiê Intercept. Pelo pouco que saiu até agora, está desnudando o Sérgio Moro. Você pega a editorial da Folha pedindo a saída dele, do Estado pedindo a saída dele. O Globo, que tinha um pacto de sangue com ele, começa a pular fora. Então, digamos, o que eles estão colocando já como. Eles perceberam que esse dossiê vai revelar muita coisa. E não é só o Sérgio Moro. Quando você pega o TRF4, outro dia eu publiquei um artigo mostrando como que foi montado toda aquela estratégia para colocar na turma que ia votar, apreciar sentenças do mensalão, aqueles 3 sobrinhos do Pato Dono, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, que falam a mesma coisa, dão a mesma sentença, sendo que a característica toda do judiciário é a diversidade, é você não ter o direcionamento para um ou para outro. Né? Então, digamos, foi uma vitória nesse sentido de que não se sentiram ainda totalmente fortes aí para tirar o Lula. Por quê? Porque quando você pega o sistema, que conta no sistema aí, eles querem um país sem Moro, sem o Bolsonaro e sem Lula também. Eles querem uma democracia restrita aí, né? Mas vai acabar. O Moro está morto, politicamente. O Moro não tem... E esse escândalo do Moro ter ido para os Estados Unidos sem agenda, com agenda secreta, na CIF, letargia total, a imprensa tradicional mal comenta isso, enfim, é tanta coisa junta que a gente não sabe o que comentar mais. Como é que você vê essa viagem do Moro? Sabe uma coisa que tem uma implicância absoluta, Gustavo? É quando você pega o sujeito que quer dar uma de Newton e diz o seguinte: não, tem abuso, tem tudo, mas esse negócio da influência americana é teoria conspiratória. Você tem um rapaz até que é muito bom lá na Folha, como chama, é o XTO, que é um funcionário do Banco Central que tem uma coluna na Folha, ele tem muito bom senso lá, então, para mostrar a isenção, assim, ele caçoava da teoria conspiratória. É evidente, você tem toda a documentação hoje da influência americana. E o que ele foi fazer nos Estados Unidos? No meio desse tiroteio, ele vai ver operação aí do FBI na fronteira. Ele foi conversar com os centros de telemática lá para ver se alguém ajuda. Ele foi pedir apoio ao padrinho. Se ajuda ele, se levanta alguma informação para poder desqualificar o Intercept. Olha, eu não sou vingativo, não, mas o que está acontecendo com ele é um castigo do céu. O que ele fez esse tempo todo, quando a gente tenta recordar 1, 2 anos, 3 anos atrás, qualquer pessoa que abrisse a boca criticando a Lava Jato, que tivesse, eles pegavam uma denúncia vazia. A pessoa podia não ter nada. Pegavam esses cúmplices dele na imprensa, soltavam uma denúncia vazia, acabava com a tranquilidade do sujeito. Uma das estratégias que ele aprende lá nos Estados Unidos, com aquele departamento de recuperação de ativos aí, do Departamento de Justiça, que foi a base de inspiração para eles, é o pessoal mais abusivo que tem nos Estados Unidos. Conspurcar a imagem dos procuradores americanos do mesmo modo aqui que a Lava Jato, né? Mas quando você pega aquele negócio, olha, se você tem que pressionar o sujeito, se o sujeito não quer abrir a boca, ameaça a família dele. Táticas de uma violência indescritível. Eles estão passando por tudo isso agora. Você tem uma frase aí das famílias de desaparecidos, quando começaram a querer recuperar a justiça de transição, que eles diziam o seguinte: se os torturadores perderem uma noite de sono, para nós está bom. O Moro vai perder 3 meses de sono aí até
Até acabar esse dossiê infindável aí. Esse dossiê não tem fim, né, Nassif? Eu acho que vai durar, né, acho que um ano, não sei quanto. Agora, tem de ver se o Brasil vai aguentar esperar, enfim, até o fim dessas publicações, né? Porque eu acho que a gente não aguenta mais algumas coisas aqui. Eu vou ler alguns comentários daqui dos nossos internautas. Ó, Nelson Júnior dizendo: esse cara é muito bom, sabe tudo. Eu acompanho os comentários dele há um tempo. Esse cara é o Luiz Nassif. Eu estou entrevistando um dos maiores jornalistas do país, Luiz Nassif. Eu quero aproveitar aqui e dizer um pequeno trecho da biografia do Nassif, né? Então, de Poços de Caldas, Nassif entrou na ECA em 1960. Pode falar a idade, Nassif? Claro, entrou na revista Veja, quando a Veja era uma revista, né, enfim, que produzia jornalismo, né, aqui no Brasil. 74, tornou-se repórter de economia da revista. No ano seguinte, virou responsável pelo caderno de finanças. Daí, bom, a carreira do Nassif realmente é uma coisa... Bom, ele ganhou o prêmio ESSO, né? O pessoal elogia tanto o Glenn Greenwald aí, mas o Nassif também é um dos jornalistas mais premiados. É por isso que eu acho, inclusive, e aí eu te pergunto, Nassif, existe um sentimento, um complexo de vira-lata também no próprio progressismo, né? Uma coisa assim de achar que só a imprensa tradicional tem a chancela para legitimar um lote de informações e todos nós aqui que estamos na lida diária do jornalismo independente não teríamos? Como é que você vê a estratégia o Glenn parece que é um grande enxadrista, né? Acho que ele jogou bem. Como é que você vê isso aí? Quando se teve o grande pacto aí entre Lava Jato, Procuradoria, imprensa e tudo para derrubar a presidente Lula, a presidente Dilma, esse pacto aí você não podia trazer à tona denúncias que pudessem atrapalhar esse pacto. E nós fizemos, nesse período todo aí, desde 2008, 2009, um contraponto, fazendo um jornalismo investigativo. Então, qual foi a maneira deles se blindarem? Eles criaram uma barreira, o seguinte: o que não sai na grande imprensa nós não consideramos. E criaram uma cortina de silêncio. Então, é interessante, por exemplo, se eu colocasse essa mesma denúncia numa coluna da Folha, o peso era 1. Mas o avalista sou eu sou o autor. Se eu não coloco na Folha... Então, foi um álibi que a Justiça criou, o Conselho Nacional de Justiça, quando se ia discutir imprensa no Conselho Nacional de Justiça, através do Aires Brito, o Aires Brito foi um que consolidou essa visão aí de que vamos desconsiderar tudo que está abaixo da linha do jornalismo mainstream, né? Então, as reuniões do Conselho Nacional de Justiça, eles iam discutir jornalismo com a Aberte, com a Berge, Você pega esse pessoal do... Como é que chama? BRAD, essa Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo aí, passaram ao largo de tudo que ocorreu nesse período. Pega o caso das contas do HSBC. Quando vão investigar as contas do HSBC, esse consórcio mundial de jornalismo, aparecem contas aí de donos de veículos, imediatamente escondem, né? Então, o álibi foi esse. Se for pegar a Lava Jato, a hora que eles quiserem pegar a Lava Jato, todas as suspeitas que ocorreram nesse período, fomos nós, os jornalistas independentes, que fizemos. Então, o Brasil ele ficou desarmado nesse período. Esse papel da mídia de controlar abusos não foi exercido. Foi um papel cúmplice. Ficaram meramente repassadores de releases da Lava Jato, né? E agora... Pode completar, desculpa. Agora eles tentam retomar os valores fundamentais do jornalismo, que é a única maneira de ganhar espaço quando, digamos, esse universo dos fake news que eles exploravam passou a ser explorado por redes de WhatsApp, redes... Então, a imprensa, para ela ganhar espaço, ela tem que retomar a legitimidade. E está havendo agora um esforço aí, mas um esforço relativo. Por quê? Porque há 2 anos atrás, alguns dos novos campeões da democracia estavam dedando professores, dedando alunos, dedando jornalistas. Então, é um período muito rápido aqui para você fingir que você não fez nada no último inverno, no último verão. E esse dossiê Intercept, ele vai trazer isso à tona, né? Agora, vamos especular um pouco sobre isso, que eu acho interessante. Quer dizer, o Glenn é americano. Eu acho que até esse melodrama em torno do sotaque dele, que foi a audiência lá na Comissão de Direitos Humanos da Câmara,
eu acho que ela tem significado também, porque por que esse vazador, ou por que esse, enfim, quem dispunha dessa informação tão sensível, que são as mensagens trocadas entre Moura e Dallagnol, foi justamente no The Intercept, porque é um veículo que tem uma outra configuração. Na verdade, ele tava muito associado à imprensa progressista brasileira. Ele está junto com os blogueiros sujos ali, mas agora tem um destacamento, né? Acho que tem uma coisa interessante acontecendo ali. Você acha que tem alguma coisa de geopolítica nesse material? Vamos dizer, quem teria interesse? O pessoal fala, não, tem interesse a China porque o Bolsonaro faz tudo para os Estados Unidos. Outros falam, não, tem interesse dos Estados Unidos porque o Bolsonaro está avacalhando qualquer forma de globalização. Tem uma suspeita aí, as investigações do Supremo Tribunal Federal. Cadê as investigações? Foi feita uma investigação dos fake news, incluído a Lava Jato, um delegado de confiança foi colocado à frente das investigações, a Polícia Federal tem equipamentos israelenses capazes de fazer uma varredura em todo lado. Então, a questão central, isso aí é um segundo tempo. A questão central é o seguinte, esse dossiê, se eu tivesse, digamos o seguinte, se eu fosse o hacker... Oi, eu sou o hacker do Sérgio Moro lá, e tivesse um dossiê desse, para quem que eu ia entregar? Ué, para o sujeito que inaugurou a era do jornalismo telemático, que é o Greenwald, no caso Snowden, né? Então, óbvio, né? Não tem que pensar, né? Só pode ser ele, né? Mas, gozado, que antes da imprensa começar tentar fazer jornalismo de novo, eles tentaram diferenciar nitidamente o que era aquele jornalismo. Eu não gosto da expressão blogueiro sujo, porque dá uma ideia de uma frente que não existe a frente, você sabe disso. Não existe. A sua posição, a sua independência. Mas eles caracterizaram para tentar colocar isso aí como um jogo de interesses políticos e tudo. Né? Mas a imprensa começa a abrir espaço para o Intercept, a Pública, que faz um belo jornalismo também, e outros aí, como sendo a parte virtuosa, digamos, dessa guerrilha de internet, para tentar demonizar justamente esse jornalismo mais crítico a ela. Só que esse pessoal, eles têm uma lógica própria de jornalismo, semelhante, de fazer o contraponto, e agora ganharam vida própria, estão fazendo um contraponto belíssimo. Né? Então, você fica nessa situação. E, no momento, por exemplo, você pega... Interessante, você pega o Globo. O Globo teve uma mudança editorial aí, que a gente que, até por dever de ofício, acompanha as sutilezas da cobertura, foi uma mudança muito interessante. Entrou um pessoal que era da revista Piauí, deram uma arejada no Globo, colocaram um mínimo de contrapontos lá, alguns colunistas com um pouco mais de espaço, aí fizeram uma limpa naqueles colunistas de ódio que ocuparam espaço lá atrás. À época, passa a ser uma revista para competir com esses sites que fazem grandes reportagens, tudo bonitinho. Mas daí, quando surge o ponto central, que é a parceria com a Lava Jato, daí ele se enrola todo, né? Põe o pé na lama aí até o joelho. Né? É constrangedor, a gente vê os colunistas ali quase que proibidos de falar, uma espécie de mordaça, né? Isso ainda perdura? Eu não vi a Miriam Leitão falar sobre as questões do Glenn Greenwald ainda, nem o Berval Pereira, enfim, é estranho. Eu queria trazer o seguinte, Nassif, eu conversei com o Paulo Nogueira Batista Júnior esses dias atrás, e eu perguntei para ele, eu falei, olha, você foi diretor da FMI, vice-presidente do Banco dos BRICS, morou em Xangai, ele conhece o mundo todo. Você já tem alguma imprensa que possa ser comparada com a brasileira no mundo? E ele disse para mim assim, tem, a chinesa. Aí ele acrescentou o seguinte, que a chinesa digamos, aquela coisa do Partido Comunista e tal, de discurso único, né, como discurso único. Mas ele disse o seguinte detalhe, Nassif, a chinesa defende a China. Não é? É isso mesmo. Nós temos a pior configuração jornalística do planeta? Será que é isso mesmo? Olha, se você for pegar o discurso da economia, você está tendo hoje uma releitura de todos os dogmas econômicos aí, desse período todo aí, essa questão de se fizer sacrifício aqui, você consegue a virtude ali, você está tendo uma revisão ampla. A imprensa brasileira fica em cima das mesmas fontes de mercado financeiro. Se fizer a reforma da Previdência, resolve tudo. Eu tenho 65 milhões de pessoas que estão no Serasa aí. Se fizer a reforma da Previdência,
Então, esse discurso plural que a imprensa devia trazer, que nem o New York Times faz, por exemplo, que nem até os jornais ligados aí, o Financial Times aí é um jornal do capitalismo, mas é um jornal que procura manter os pontos centrais da civilização, que são fundamentais para a sobrevivência do capitalismo. Aqui você não tem. Quando você começa a ter a invasão das redes sociais, os grandes jornais, o que eles fazem? Passam a investir em qualidade, tentando assinatura. Os nossos jornais aqui, principalmente a partir de 2005, eles pegam o padrão Murdoch, que o Roberto Tivita traz para cá. O que é o padrão Murdoch? Vamos aproveitar que tem essa desorganização no mercado de informação com as redes sociais. Nós somos os maiores perfis. Então, nós vamos criar os fake news e espalhar nas redes sociais. Então, foi esse o padrão que ele faz em 2005 e veículos. Veja aquilo. Hoje está tentando se salvar, fazer um mínimo de jornalismo, mas está comprometida pelo passado. Né? O Globo entra nisso, a Folha entra nisso. Então, aqueles valores que garantiriam a diferença entre imprensa e rede social, e fake news, e perfil falso, e tudo, aí eles deixaram de lado. E daí, toda essa discussão, essa fase de perda de rumo, aí que você tinha que trazer os intelectuais, trazer as novas discussões, trazer as novas teorias econômicas, são incapazes. Qualquer coisa que acontece, não, a Bolsa caiu. A Bolsa não tem nenhuma expressão na economia brasileira, que nem tem nos Estados Unidos. A Bolsa caiu porque o Lula pode ser solto. A Bolsa subiu porque o Lula... Gente, isso é de uma indigência... Você pega as críticas a Dilma errou barbaridade. As críticas essenciais não eram feitas. Eram só as críticas ideológicas. Eu estava vendo agora, a Procuradoria-Geral da República, naquele período, manda uma denúncia para a Procuradoria do Distrito Federal por conta da morte de um cachorro da Dilma. O cachorro que precisou ser sacrificado lá, eles denunciaram como crime. Quando você fala do significado, na retomada do significado, o grande fake news daquele período não foram apenas as notícias falsas. Dinheiro de Cuba em garrafa de rum, invasão de Farc, aquelas bobagens todas. Foi na própria qualificação das notícias. Você pegar lá um fato do cara usar um cartão corporativo para comprar uma paçoca, ficou uma semana no noticiário. Então, isso aí desvirtuou todo o sentido das palavras, o sentido dos julgamentos. Então, a partir disso que você começa a desmontar toda a democracia brasileira. O que é a democracia? Você tem os fatos. Esses fatos têm que estar disponíveis. A partir dos fatos, você vai criando consensos. A partir dos consensos, você vai criando as leis. A partir das leis, você vai criando os pactos constitucionais. Você vai criando os métodos de análise e de julgamento das pessoas. Por exemplo, se o sujeito entra no restaurante lá e dá um frege lá em público, arrota em público, tudo, aquilo é condenado. Quando você começa a desmontar o sentido dos julgamentos e das palavras, e o Supremo entra nisso aí, permitindo qualquer interpretação, o resto vem de reboque. É isso que é muito, muito bacana você estar nesse sentido, porque eu acho que nós estamos numa crise semântica, né? A gente parou de conseguir construir, eu acho, em grande medida, em função disso que você está falando. Quer dizer, a imprensa brasileira que se desdobra na sociedade, na elite, etc., no topo da pirâmide, enfim, promoveu como o Lula disse, o Lula que trouxe a palavra parir para a cena, né? O Brasil pariu o Bolsonaro. Mas o que pariu isso? Pariu em função dessa negação da realidade, que eu acho que a imprensa, em grande medida, contribuiu com muita performance, né, para ter esse momento conflagrado aqui no país, Nassif. É isso, você pega esse negócio, o marxismo cultural, essa guerra ao marxismo cultural, que é esse absurdo hoje de Bolsonaro, em cima de Paulo Freire e tudo, isso já começou em 2005. O que os jornais fazem? A Veja faz, o Roberto Marinho, o Vitor Tivita, Roberto Tivita, traz para cá. E aconteceu a mesma coisa no Clarim. É o seguinte, nós temos aqui o universo de formadores de opinião, ainda não tinha os youtubers, né? Mas você tem os artistas, você tem os intelectuais, você tem os jornalistas, você tem os políticos. Precisamos destruir todos eles e criar um novo Olimpo de celebridades. Então, eles começam a atacar, a Veja, principalmente, intelectuais que se julgavam de esquerda, jornalistas, eu levei tiro aí por conta disso, sem nunca ter uma posição esquerdista. Sempre tive uma posição equidistante, uma crítica, mas precisava ter um alinhamento total. O Franklin foi afetado por conta disso.
E daí aconteceu uma coisa muito interessante, Gustavo, que é o seguinte: como eles perceberam essa estratégia, diretores de redação acharam que poderiam ocupar o espaço dos intelectuais. Então, você tem o diretor de redação do Globo, da Veja, alguns colunistas, a Record, a editora Record, que passa a difundir esses livros aí dos novos direitistas e tudo. Um lançava o livro, o outro, a Veja repercutia, o Globo News repercutia, daí o Estadão repercutia, tentando criar as novas celebridades. O ódio deles, aí, dos blogueiros independentes na época, foi que nós desmontamos isso, mostramos manipulação de lista de mais vendidos. Então, digamos, a guerra ideológica começa lá atrás. Essa guerra cultural em cima. Se você for pegar no pós-redemocratização, a imprensa já usava recursos que era daquela imprensa sensacionalista dos barões ladrões americanos do início do século XX. Ou seja, todo adversário você tem que apresentar como se fosse um super vilão. Aquele cara que é capaz de invadir as casas, que renasce várias vezes, só nós que podemos defender. Esse jogo era feito pelo Hearst lá atrás e tudo, e eles trazem de volta aqui, ainda nos anos 90. Quem que são os super vilões que eles criam? É a síndrome do vampiro. Quem são? O Quercia foi, o Maluf foi, o Brizola foi. Bastava não estar ligado. O ACM não era, o Serra não era. Entendeu? E daí eles criam um outro personagem que são os super-heróis. O Joaquim Barbosa foi super-herói, Demóstenes Torres foi super-herói. E ali eles avançam, a Veja, principalmente, ela avança numa estratégia do Murdoch, que era fazer acordo com criminosos para conseguir informações confidenciais. E faz o tal pacto com o Carlinhos Cachoeira. O Carlinhos elege o Demóstenes Torres e a Veja transforma ele em herói nacional. E com essa imagem construída pela Veja, ele faz lobby para os dois lados. Ixi, eu estou com um livro pronto aí, uma hora eu solto. Não, inclusive você tá com um livro recém-publicado aí do Walter Moreira Salles, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Vou ler mais aqui alguns comentários do nosso chat, Nassif. Beth Leal dizendo, difícil entender o porquê a defesa do Lula não adicionou o Tribunal de Haia até hoje. O Estado trata e pratica táticas contra Lula como um prisioneiro de guerra. Com base nesse comentário aqui da Beth Leal, quer dizer, a situação... Vamos falar um pouco do Lula agora. Eu acho que a imprensa internacional está enxergando o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Nesse sentido, você acha que a gente fez a curva, que agora a direção do país é de realmente resolver essas tendências que nós construímos aí ao longo da última década, talvez, de muita violência, truculência, simulacro, notícias falsas, fake news, tudo mais, chegando ao extremo dessa eleição em que você teve disparos em massa por WhatsApp? Você acha que a gente está numa inflexão ou a gente ainda vai ter de passar por mais um tenebroso inverno, Luiz Nassif? Não, nós já estamos na inflexão. Né? Eu sempre brinco que Deus resolveu olhar para o Brasil e resolveu dar um castigo e dar uma oportunidade. Vocês erraram tanto que eu vou dar um castigo para vocês. Quem é o castigo? Jair Bolsonaro. E quem é a oportunidade? É o Jair Bolsonaro, porque se fosse alguém mais competente, você não tinha mais saída, não tinha mais salvação. O Bolsonaro ele é muito ruim. Ele e os filhos dele lá é um caso patológico. Isso aí é coisa para psicanalista. Outro dia eu comparei com aquele filme... Como é que chama? Aquele filme dos 4 amigos que vão num barco aí, entram no meio lá dos Estados Unidos, encontram aqueles grupos ilhados lá, que é um filme tenebroso aí, mas... Se alguém lembrar, coloca, porque o pessoal sempre lembra aqui no chat. Amargo Pesadelo. Amargo Pesadelo? Amargo Pesadelo. O filme é a cara do Brasil, né? Amargo Pesadelo. Se eu pegar a maneira como os filhos se comportam, como o Bolsonaro se comporta, os bolsominions, é muito semelhante àquelas pessoas que eles encontram. São 4 amigos que resolvem fazer... singrar aí com barcos aí em rios, lá nos Estados Unidos, e vão andar no meio de uma bolha, famílias lá que moram lá, sem contato com civilização, sem nada, e selvagens absolutos, né? Então é muito semelhante a isso. Então o fator Bolsonaro caiu a ficha sobre o que está acontecendo. Internacionalmente, você pega esse ministro, e você pega os seguidores do Olavo, é impressionante, psicologicamente falando. Pega esse ministro da Educação, Damares, pega esse ministro de Relações Exteriores, são pessoas que, em público, são absolutamente travadas. São pessoas que tinham problemas de autoafirmação terríveis. E o Olavo é um gênio, porque ele consegue passar um monte de besteira na cabeça deles, e eles falam, eu tenho a força agora.
Então, ele é a revanche dos frustrados. É a revanche dos frustrados. Né? Então, digamos, tudo isso cria um quadro aí que caiu a ficha daquela classe média, fundamentalmente antilulista, que não era bolsonarista, mas era antilulista, começa a cair a ficha. Mesmo esses setores que tacaram o PT, a própria, pega a mídia aí, quantas vezes que ela se colocava como vítima aí das arbitrariedades do PT, um sujeito aí na rede do Planalto que mudou uma coisa na biografia dela na Wikipedia, dizendo que ela errava projeções aí, ela se coloca como uma mártir. Pô, se pegasse o que eles fizeram com as nossas biografias lá, sem a blindagem da mídia, a maneira como fomos expostos a toda sorte de ataques, ações judiciais, né? Então esse pessoal começa a cair a ficha que uma coisa é PT, PSDB e tudo que estão no campo civilizado ainda, com todos os erros que cometeram aí. Outra coisa é a barbárie. A própria mídia, às vezes, o pessoal é meio injusto com ela em relação ao Bolsonaro. Em relação ao Bolsonaro, não se pode falar, ela sempre foi crítica em relação ao Bolsonaro. Mas é interessante quando você vê a chance que você dá aos seus jornalistas para agir dignamente. A alegria que é retomar as bandeiras legitimadoras, pessoas aí que, nossa senhora, fizeram toda sorte de baixarias, hoje defendem a civilização e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Assim, vamos lembrar um pouco, queria lembrar quando você construiu o seu blog, acho que foi o primeiro jornalista que foi para a internet, enfim, para valer realmente, né? O blog do Nassif é 2006, é isso? Na verdade, eu fui o primeiro jornalista a trazer informação em tempo real. Em tempo real. Em 88, 87, 88, nós criamos o Dinheiro Vivo e transmitimos as informações através dos terminais de bolsa. Depois, quando chega os anos 90, nós transmitimos através daquele sistema Lotus Notes, não tinha internet ainda, ou BBS. A Embratel tinha BBS e tudo. Então, quando a internet chega, acho que foi 2000, talvez 2 ou 2003, eu começo a ir com blog mesmo na UOL. Né? Mas era interessante que você já via lá, eu tinha coluna na Folha, e de vez em quando eu abarrotava a caixa postal com e-mails. Eram justamente as chamadas que saíam na UOL. Né? Então, a UOL já, digamos, a informação eletrônica já estava se sobrepondo à informação impressa. Né? Daí eu comecei lá atrás na UOL, quando eu saio da Folha, eu vou para o IG, o IG faz o convite, daí seguimos aí, vida adiante. E aí você seguiu. Não, o que eu ia te perguntar é o seguinte, porque foi justamente no momento do governo Lula. Acho que é o momento que você tem um desprendimento, um destacamento de um tipo de jornalista da imprensa tradicional e que começa a ir para uma cena diferente, mais independente, digital e tal. E, bom, vai chegar em 2013, você inaugura o portal GGN, né? Que é o grupo Gente Nova, né? Explica para a gente o portal GGN, o conceito, para depois a gente voltar e amarrar com a situação política aí do Brasil. O GGN foi um grupo criado nos anos 60 em Belo Horizonte, por um padre jesuíta, para combater a JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, que era de esquerda. Mas lá em Belo Horizonte, quem se apossou dele foram as freirinhas lá do Sion, e uma das GGNistas era a Dilma. Lá em Poços foi implantado também, mas lá em Poços quem tocou, apadrinhou o grupo foram as freirinhas dominicanas. Então era a JEC que controlava o grupo. Por que eu coloquei GGN? Porque com 13 anos eu editei o primeiro jornal, meu primeiro jornal, que era um jornal do GGN. E o GGN teve uma vida curta, mas foi muito importante para formar uma geração de jornalistas. Daí, quando eu estava pensando em montar o GGN, eu pergunto o nome, e daí alguém me falou, qual foi o primeiro jornal que você fez? Ah, do GGN. Aí, GGN. Então ficou o GGN. Mas aí, fala um pouquinho só da transição, quer dizer, mas o blog do Nassif enfim, eu estava na Unicamp fazendo meu mestrado, meu doutorado lá, a gente lia demais, e tinha o Franklin Martins, tinha o Zé Dirceu, que o blog dele era muito bom, tinha umas páginas que eram a Prima Página, enfim, Terra Magazine, tinha o Bob Fernandes, e a gente precisava dessa informação, porque a gente não aguentava mais, estava querendo migrar um pouco desse discurso único, né? Dessa imprensa brasileira, que é impressionante. Só fala dessa transição um pouquinho para a gente. Como é que foi explicar isso? Lá atrás, quando começou a internet mesmo, eu fiz uma experiência, que era o Projeto Brasil, que era a montagem de uma rede social. Ainda nem tinha Facebook nem nada. A gente usava aquele Zopplone. E a ideia era montar uma rede social para discutir os grandes temas nacionais.
Na época, eu estava na Folha ainda, mas eu fiz um acordo com o Dia. O jornal Dia estava querendo dar um upgrade, e com a TV Cultura. Então, nós pegávamos cada semana um tema, criamos uns 5, 6 conselhos editoriais para discutir tecnologia, indústria de defesa, todos esses pontos. Apanhamos ali da questão da tecnologia. Pegamos um jovem para desenvolver o site, ele disse, quer tal funcionalidade? Quero. Quer aquela outra? Quero. Daí travou tudo, né? Então, lá atrás, eu acreditava muito nessa questão da construção do conhecimento, na possibilidade de você criar uma comunidade que ia trocar informações, você filtrava, juntava, apresentava todas as pontas. Daí, quando foi criado lá o Conselhão, nós fizemos um acordo lá com o próprio Tarso Genro para as informações, juntar as informações. Mas daí a internet, num certo momento, aí ela degringolou, né? Eu tinha o meu neurologista, um italiano, é muito intelectualizado, eu falava, agora vai ser a nova renascença. Ele falava, não, a internet vai trazer à tona todas as podridões humanas. Daí, a Idade Média, vai trazer a Idade do Olavo de Carvalho. Nossa, grupo de pedofilia para cá, nossa, tudo quanto é tara aparece também. E daí você teve a polarização política dos últimos anos, que atrapalhou toda a forma de... Eu sempre acreditei no jornalismo de mediação. Então, quando entra o Lula, ou quando tinha o Fernando Henrique, o que você faz? Se o governo faz algo... Porque, veja bem, as disputas se dão internamente nos governos também. Então, se o governo faz algo errado, desce o cacete. Se faz algo bom, elogia. O importante é que o leitor perceba o discernimento, e com o discernimento você vai fortalecendo em cada governo aqueles setores que se acredita que estão fazendo as melhores políticas, e vai criticando. Então, isso aí eu fiz abundantemente nos anos 90, nos anos 2000, mas com a internet você tem uma dificuldade. Quando eu tinha a coluna na Folha, o sujeito lia todo dia a coluna. Então, ele percebia as nuances. Aquele está criticando, aquele está elogiando. Tem discernimento. Quando você vai para a internet, é diferente. Porque as notícias elas ganham vida própria. Então, se você faz uma crítica que não circula, mas se faz um elogio, eles divulgam elogio, diz que você é chapa branca, mas não viram a crítica. Você vê que caso. Eu estou no jornalismo econômico desde 75. O primeiro ministro da Fazenda que me colocou na lista negra e proibiu passar informação para mim foi o Guido Mantega. Foi o Tombini. E, no entanto, é complicado. E, no entanto, porque cometeram erros, você criticava, mas o seu papel de mediador é complicado, porque divulgava quando você fazia o elogio. Ia para um grupo. Para outro grupo, quando você fazia a crítica. Então, eles não viam a mesclagem que você tinha de não é analisar pessoas ou analisar situações. É analisar situações. Então, por exemplo, nos anos 90, o que eu fazia na coluna da Folha? Defendia as políticas industriais e defendia o papel do mercado. Você tem que pegar as melhores ideias. A maneira como você constrói política econômica não é em cima de teoria. Tem que pegar o que eu tenho hoje aqui. Pô, eu tenho aqui o BNDES, Caixa Econômica, que é ótimo. Eu tenho o mercado de capitais, que pode ser um fator de capitalização. Eu junto tudo, todas as forças, para ir em direção ao desenvolvimento. Quando você parte para a parte ideológica, do jeito que foi feito, você vai jogando fora ativos nacionais. E a polarização que seguiu depois impediu qualquer trabalho de mediação. Hoje você não tem mediação. Tem de reconstruir tudo isso de novo, né, Nassif? Agora é um processo de reconstrução, realmente, né? Eu vou fazer mais uma rodada aqui dos nossos internautas, né? Nassif é coisa nossa. Minas Gerais, Maria Anísia está dizendo aqui. O ódio ao PT foi o cavalo de Troia. Jairo Machado. O Compartilha está dizendo: tive muitos pesadelos por causa deste filme Amargo Pesadelo, ambientado nas corredeiras do interior dos Estados Unidos, com emboscadas armadas pelos moradores aos turistas, Sessão Coruja da Globo. A Sessão Coruja da Globo. Esse filme é antigo? Eu não sei de que ano que é esse filme. Dos anos 90. Um terror. 90? Agora eu vou ter de assistir. Falando em filme, Nassif, vamos falar do Democracia em Vertigens? Eu não sei se você viu, acho que você viu. O que você sentiu? É um filme diferente, né? Ele tem uma acho que tem uma dicção assim que perturbadora, né? Fala pra gente. Aquele estilo confessional da pessoa vendo o país desabar e tudo é chocante, né? De vez em quando eu paro para pensar o que era 10 anos atrás, aquela campanha da mídia, você acordar toda manhã, aquele lixo, aqueles escândalos em cima de nada, aquela disseminação do ódio, né?
Rapaz, é um pesadelo sem tamanho que nós passamos. E o filme, Teriam outros filmes, Democracia em Vertigens, para serem feitos. a parte mais interessante aí, eu entrevistei outro dia a Petra, que é a diretora, é o seguinte, em muitos países que o filme passou, as pessoas se identificam com o filme. Ou seja, esse clima de ódio, de disseminação de ódio, de ataques morais e tudo aí, é um fenômeno global, né? Só que em outros países você tem instituições um pouco mais fortes, né? E aqui o compromisso das instituições com a democracia brasileira é muito frágil, né? Muito frágil, muito frágil. Esses dias, algumas imagens, a internet, a cena digital permite esse tipo de transversalidades, né, das cenas históricas, né? A cena da campanha de 89 do Lula, com todos os artistas globais cantando o Lula lá na TV, naquele jingle, naquele vídeo que saiu, né, da campanha do Lula. Aí depois nós temos a campanha de 94, a campanha de 98, e aí eu quero te perguntar o seguinte, Nassif, cada vez mais agora, olhando, porque eu realmente fiquei estupefato, acho que todo brasileiro ficou estupefato com o que aconteceu com o Brasil, no golpe de 2016. Ninguém esperava aquilo, naquelas condições. E aí nós caímos num pesadelo, quer dizer, numa realidade paralela, diferente. Tem gente que é Nárnia, né? Brasil virou Nárnia e tal. Mas quando a gente volta naquele momento, vê um Brasil vibrante, com todos os truncamentos aí da Rede Globo, editando debate e tudo mais. O Lula reconhecia a derrota, mas voltava, se candidatava, dava cara a tapa. Nós tivemos a compra da reeleição pelo FHC em 97. Quer dizer, ficou por isso mesmo, todo mundo fazia vista grossa e tal, e toca o barco, né? Mas aí a gente entrou acho que numa espiral muito mais perigosa. Foi um milagre o Lula ter ascendido a presidente da República? Sabe aquele período de 2008 a 2010, Gustavo? Eu olhava minhas filhas pequenas e falei, puxa vida, nós vamos ser a primeira geração que vamos legar aos nossos filhos aí um país melhor. Ali foi a primeira vez que eu vi um desenho de Brasil grande na frente. Você tinha lá as políticas sociais de inclusão caminhando, você tinha aquela maneira como se enfrentou a crise, que foi uma coisa... Você pega as conferências nacionais, eu peguei conferências aqui de inovação, que você tinha as grandes empresas aí, você tinha os sindicatos de trabalhadores de laboratórios, conferências de educação, as ONGs empresariais, os sindicatos. Você estava conseguindo chegar a um pacto entre os diversos setores, levando em conta o país. Então, ali, naquele momento, e é interessante que quando você pega o que está ocorrendo hoje, uma revolução no pensamento aí da nova esquerda europeia, toda baseada nesse período. Nesse período de 2008, 2010, 2011, eu entrevistei uns 4, 5 intelectuais europeus que vieram para cá para estudar o fenômeno brasileiro. Esse é o fenômeno brasileiro. Participação social, as conferências nacionais, todo esse processo, o país pensando em somar em direção ao futuro. Isso aí começa a ser desmontado, em parte, com o governo Dilma. O governo Dilma ele se fecha, né? Ele afasta aí as conferências, os conselhos, pela personalidade da presidente. E quando ela ganha coragem de soltar aquele decreto dos conselhos lá, a imprensa cai matando. Boliviarismo, quer transformar o Brasil numa Venezuela. Hoje, quando você pega o novo pensamento que surge na Inglaterra, o trabalhismo inglês, que surge na Alemanha, eu falei das virtudes do governo Lula, que realmente o Lula, quando termina o governo dele, ele vai para a França, para a Espanha, para dar aula para a social-democracia desse país. Agora, qual foi o erro fundamental? Que foi manter toda a estratégia de política econômica, de câmbio, de política monetária, de achar que a questão da distribuição de renda você faz apenas com recursos fiscais. E não era isso. Então, hoje, a nova democracia que surge para substituir a social-democracia europeia é o seguinte: a economia, você não pode mais pegar as ferramentas tradicionais, porque significa um fortalecimento sem tamanho do capital e um aumento das desigualdades. Então, você tem que voltar para discutir a distribuição do poder, a população participando de decisões, que era o modelo brasileiro que foi desenvolvido nesse período em que o país era fator de orgulho. Mas você vê,
Em 3 anos, depois do Brasil chegar, o país mais popular do planeta, o Lula, o cara mais popular do planeta, em 3 anos a imprensa consegue apagar a memória recente. Apaga a memória recente. De repente, tudo que deu errado foi por causa do Lula, por causa da Dilma. E até agora eles estão insistindo ainda nessa tese, né? Quer dizer que nós estamos, e aí a gente vai encaminhando já para o final desse hangout, e queria que você dissesse, Nassif, para a gente sobre a situação econômica brasileira. O desemprego, o desalento, os últimos dados que nós vimos aí, o ataque ao BNDES, quer dizer, a impressão que eu tenho, e tem também a seguinte questão: o Bolsonaro, concretamente, ele não está conseguindo governar. Não sei se você concorda com isso. Todas as ações que ele tem, ele não consegue desenvolver isso, não tem base, elas são rejeitadas, né? A troca da FUNAI, certas coisas que ele tenta organizar, o decreto de armas, tudo mais. E aí o que acontece? O Brasil fica à deriva, o que eu acho que é muito mais perigoso, né? Fica totalmente desorganizado. E aí, com essas ações vingativas de destruição para minar o legado que foi do PT, afinal de contas, ficou 13 anos no poder, mas esse é um legado da sociedade brasileira inteira. Como é que você vê esse quadro? Quer dizer, pré-sal, Embraer, tudo junto, e o Brasil agora, quer dizer, para a gente recobrar, e nós temos uma chance de nação ainda? Vai ser um trabalho demorado aí. Você ainda tem uma estrutura tecnológica, você ainda tem uma estrutura industrial, né? Mas o estrago que ele está fazendo... Agora, tem um ponto aí, sabe? Com o Paulo Guedes, não tem nenhum risco da economia dar certo. O Paulo não tem nenhuma noção de gestão de política econômica, é um jeito fundamentalmente ideológico. São os 3 caras que são muito semelhantes em termos de pensamento frágil, né? É o Bolsonaro, ele e o Luiz Roberto Barroso. Aquela ideia, se destruir tudo, do nada surgirá uma nova civilização. Então, o que ele está fazendo com o BNDES, o que ele está fazendo com os cortes de gastos públicos, e jogando tudo no álibi da Previdência Social. Você tem 65 milhões aí de inadimplentes, não, mas se sair a reforma da Previdência, resolve tudo. Você tem, e todos os instrumentos que você teria para sair da crise, ele está desmontando. BNDES, Caixa Econômica. Então, com ele, não tem nenhuma chance de dar certo. Não, e se a reforma da Previdência, por acaso, fosse aprovada, quer dizer, a gente ia ter devastado, você tira, na verdade, 1 trilhão, né, da economia dos mais pobres. A Previdência tem uma função no Brasil que é um pouco diferente, né? Você pega um caso aí, até interessante, quando aumentou o salário mínimo, saiu um estudo em cima do PNAD, dizendo o seguinte: 55% das famílias que têm aposentados ou pensionistas, eles são arrimo de família. Ou seja, você tem um baita ganho para os filhos e netos poderem estudar, porque eles entram mais tarde no mercado de trabalho, um baita ganho em segurança, porque eles não serão alvos aí das alternativas econômicas do crime organizado, um baita ganho de saúde, mas o pensamento do Brasil aí é o preço do subdesenvolvimento e da mente, é binário. Não, se deu errado assim, basta você tirar tudo isso que vai dar certo. Então, esse é um ponto também, porque o que vai derrubar o Bolsonaro é a falta total de resultados na área econômica, é o aumento do desalento. Então, isso vai precipitar, digamos, o fim desse processo, né? Nassif, e nessa eventualidade aí da queda do Bolsonaro, o que você espera? Você vê os militares com algum tipo de força? Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, hoje você tocou no Davi Alcolumbre, que está aproveitando para flanar no derretimento do Sérgio Moro, né? Como é que você vê essa transição? Porque se o Temer era uma pinguela, segundo o Fernando Cardoso, eu vejo o Bolsonaro com uma espécie de tirolesa, né? Quer dizer, mais perigoso que a pinguela ainda. Como é que você vê isso? O Moro está gozado, para usar um termo chulo, muito, muito apreciado pelos bolsonaristas, ele parece aquela coisa do bêbado, né? Todo mundo hoje querendo tirar a sua casquinha aí, né? Eu vou dar uma de bolsominion contando a expressão completa, né? Mas o que você tem é o vácuo, você criou o vácuo, e daí você tem os agentes querendo ocupar o vácuo. Você pega esse Davi Alcolumbre, um jeito totalmente inexpressivo, de repente ele ganha uma baita senioridade, dando uma no Sérgio Moro, né? O Rodrigo Maia, ele tem a orientação do pai, o pai é macaco velho e tudo, né? E o César Maia é muito inteligente, mas o Rodrigo Maia ele podia ser um pouco mais ambicioso, você não acha, Nassif? Eu acho que ele tá indo no caminho interessante, viu?
ele está se consolidando. Inclusive, essa reforma fiscal, até esses próximos dias eu vou conversar com algumas pessoas que eu respeito muito, que estão por trás da reforma fiscal dele, até para entender direitinho todos os aspectos, né? Mas estão ocupando espaço, né? Agora, a questão é o seguinte, quando você pega o mercado ele pensa no curto prazo. Ele pensa no curto prazo. Aí, então, ele cria uma expectativa, o seguinte, de alta até a reforma da Previdência, daí, na véspera da reforma da Previdência, o mercado começa a cair. Então, são movimentos de mudança de posição, não é? Agora, o que virá depois disso, você vai ter que ter uma rearticulação, vai ter que ter. As forças que levaram ao impeachment vão fazer uma rearticulação, ou vão com o general Mourão, ou com o Rodrigo Maia, que são os dois que estão se cacifando junto ao meio empresarial, junto ao mercado. Nassif, e o Lula? Como é que vai se resolver essa história? Primeira coisa, bom, antes de passar para você, só dizer aqui, todo mundo comentando, dizendo comentários muito afetuosos para você. Depois eu vou passar o link, você vai ver lá. O pessoal respeita muito, adora, e eu também tenho muito respeito e admiração por você. E eu queria a situação do Lula, quer dizer, muita gente dizendo que ele não vai sair da Superintendência Federal de Curitiba. Eu acho que vai. Que condições mais nós precisamos para que isso seja concretamente definido? Nós temos um julgamento na ONU que acho que já deveria até ter sido já movimentado nesse momento, mas acho que em vista de tudo que foi sendo revelado aqui, eles devem estar analisando, eles estão de olho em tudo que está acontecendo no Brasil, evidentemente, para a gente saber se a gente vai poder ter um momento de conciliação novamente aqui no Brasil. Veja bem, o desfecho de todo esse ângulo é o seguinte, é aprofundar a desmoralização do Bolsonaro, o aumento da crise, até chegar na antessala do inferno, onde você vai fazer a pacificação nacional. Você não consegue fazer uma pacificação sem o Lula. Na França, você pega como é que chama o líder francês lá da social-democracia francesa? Mélenchon? Não. Da social-democracia? O Mélenchon, não? Não. Um pouco antes. Que foi envolvido em escândalos lá, uma coisa assim. Eu não... Deu um branco agora. Mas o que aconteceu com a França? Poupou. Ele foi poupado porque é um ativo nacional. Quando você chega nesses grandes momentos de impasse, você tem que ter os acordos, você tem que ter os grandes interlocutores. Mas você acha que o Brasil tem essa condição civilizada de produzir isso? Por enquanto, não. O grande problema nosso é que do lado do mercado e da direita tem um sujeito muito pequeno, que é o Fernando Henrique Cardoso. Então, o problema do Lula é o seguinte, ele não pode ser mais protagonista, porque ele é muito grande. Então, quem controla as instituições, o sistema de poder, que é o judiciário, mídia e tudo, não aceitam o Lula. Porque ele entrando desequilibra tudo. Então, ele vai ter que ser o grande formulador de fora. Ele vai ter que ser o grande negociador de fora. E a direita vai ter que encontrar o seu negociador. O grande problema nosso não é o Lula ser o sujeito que junta a esquerda, é o fato da direita não ter quem o junte. O Fernando Henrique é um sujeito minúsculo, é muito pequeno, mas muito pequeno. Esse apoio dele à Lava Jato, porque a Lava Jato protegeu ele de denúncias e tudo, ele é desse tamaninho, e é um sujeito que tem... Porque ele poderia ser um vetor de reaproximação, né, da sociedade brasileira. Mas não tem condições. O PSDB, lá atrás, quando morreu o Mário Covas, ele perdeu o referencial. O próprio Sérgio Mota, que era um sujeito que pensava grande, pensava macro, né? Então, quando morre ali, e o PSDB fica nas mãos do Fernando Henrique do Serra, ali não adianta. Eles não têm ideias, não têm vontade de... Pô, se eu sou presidente da República, a maior coisa que eu posso querer é participar da transformação do país. O Fernando Henrique é fútil, ele é fútil. E o Serra é aquela barra pesada, né? Então você criou um vácuo no PSDB que ele acabou, a única bandeira dele foi essa bandeira da mídia do antipetismo, né? Então hoje você tem esse grande problema. Daí surgem as novas lideranças. O Ciro, que poderia ocupar um espaço aí, mas não tem jeito, ele não tem discernimento, ele não tem equilíbrio emocional, né? Sai dando porrada para todo lado aí, não... A Marina, que tentaram criar como... Nassif, concretamente, assim, a saída do Lula, a defesa, os argumentos, esse imbróglio da Lava Jato, o Glenn dando aula de jornalismo no Brasil, você acha que em agosto nós teremos aí a possibilidade de ter o Lula no Instituto Lula? Eu acho que não. Eu acho que esse caso aí da Lava Jato, eles vão, de alguma maneira, aí, vai ser... O TRF4 está correndo com esse caso aí do sítio e outros casos,
Você pega aquele Ministério Público, o Poder Judiciário lá do Distrito Federal, que é um horror, criminalizando licitação FX, uma das coisas mais transparentes que teve, aí decisão da aeronáutica, tudo, qualquer coisa que aparece pela frente, é o mesmo pessoal lá que mandou prender aí 40 funcionários do BNDES, se baseando em denúncias da época, que provavelmente eles vazaram para a época, né? Então, eu acho que a situação vai ter que piorar muito aí para eles se darem conta, ou vai ter que ter uma desmoralização ampla, né? Mas eles já estão criando álibi. Você está desmoralizando o julgamento do Lula pelo Paraná, mas daí você vem esse julgamento do triplex, outro julgamento ali. Digamos, a crise ainda não foi suficientemente forte, apesar de toda a selvageria, de você ter os milicianos se apossando aí de territórios completos do país. São Paulo está, pedaço grande da cidade, nas mãos do PCC. Esse sentimento de urgência ainda não... É o preço do subdesenvolvimento. Eu acho que ele estava aparecendo com a reação da comunidade acadêmica, né? E eu acho que um efeito colateral, todas as saudações para as revelações do Glenn, mas, de uma certa maneira, coloca a gente como dependente de uma imprensa, seja ela qual for, de novo, né? Porque antes o protagonismo já estava nas ruas, né? Agora, acho que, como é que vai ser isso? Nós temos, no dia 30, a micareta fascista, mais uma vez, para defender o Sérgio Moro. Será que ela vai lograr algum êxito, Nassif? Eu acho que vai, sim. Tem uns 15% deles aí que... Esse Brasil das profundezas aí que vem à tona com o Jair Bolsonaro, e principalmente com a Lava Jato. A Lava Jato que é o mote que... A Lava Jato deu álibi para todo mundo cometer todas as baixarias aí em nome da limpeza do país e tudo, né? E ainda tem fôlego. Agora, quem conta entre as eleições não são só as manifestações de rua, que hoje estão equilibradas, né? Quem conta são, digamos, essa disfuncionalidade do governo Bolsonaro, o aprofundamento da crise. E, por enquanto, você ainda não tem um consenso sobre qual vai ser a alternativa, mas o simples fato da Carmen Lúcia começar a vacilar hoje já é um sinal. O dia que o Barroso der uma mudança de posição, daí é porque já aconteceu tudo. Aí já aconteceu. Quando o Barroso tiver uma oscilação... Já tinha acontecido antes. Luiz Nassif, querido, muito obrigado pela entrevista, pelo papo. Parabéns, enfim, seu trabalho é um dos mais admiráveis. A gente gosta muito de você. Obrigadinho. Enfim, tudo que acontece ali no GGN, a gente está de olho. E te agradeço e saudações, né, democráticas. Pode dizer isso ainda? Futuras saudações democráticas. Não, saudações democráticas. Valeu, galera. Até mais. A gente volta na programação aí. Um abraço, Nassif. Obrigado. Até mais, gente. Até mais.